Dificilmente haverá outro Barbenheimer, acredito. Não sei, acho que é possível sim. Eu acho que Barbenheimer abriu as portas. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema? O curso mais charmoso do Brasil. O curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas, Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aulas sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. A gente discutiu recentemente naquele texto que a gente leu do Estadão. A Covid 2019 se apresentou pro mercado de cinema como uma grande crise. E é aquilo que a gente sempre conversa. O capitalismo tende a acúmulo infinito de riquezas. Só que em determinados momentos desses acúmulos infinitos de riqueza se oferece uma crise. Se apresenta uma crise, que é uma crise de acumulação. Que pode ser por causas naturais, como pode ser por causas artificialmente produzidas pelo próprio capitalismo. No caso, foi a Covid-19. Se apresentou como uma causa. E o capitalismo é criativo para romper com as suas próprias crises. Nesse sentido. À custa do que for. À custa da guerra, do sangue, da morte, etc. Nesse caso em específico, foi o streaming, que surge como um sistema de superação do que vinha antes. Tá tudo lá no nosso react ao texto. Vocês assistam lá, por favor. Vocês vão entender. E as salas de cinema enfrentam no pós-pandemia um momento de crise, porque vê crescendo uma nova maneira de se experimentar cinema, mais barata, por mais que o valor dos serviços de streaming estejam cada vez mais caros, ainda assim é barato. Eu fiz até a comparação com vocês de que hoje uma família de 4 pessoas para ir ao cinema, ela precisa de pelo menos 200 conto, pelo menos, se ela não for consumir mais coisas. E com 200 contos você assina todos os streamings. Então, a sala de cinema passa a enfrentar uma crise de acumulação e precisa ser superada. Locais onde há uma indústria forte tendem e estão tendendo a ter uma recuperação das salas de cinema mais acelerada. A França e os Estados Unidos, por exemplo. No caso dos Estados Unidos, o caso Barbenheimer foi de suma importância para a recuperação de público dentro das salas de cinema dentro do contexto hollywoodiano. Então, assim, foi um evento que se construiu a partir desses 2 filmes que recuperou esse acesso das pessoas às salas de cinema em detrimento dos streamings, a princípio. O que eu quero dizer com isso? Foi um evento isolado? Não. Porque os Estados Unidos vêm recuperando gradualmente esse público nas salas de cinema. Os números ainda são inferiores aos do pré-crise, ou seja, pré-pandemia. Ainda são inferiores, mas eles vêm recuperando. O caso brasileiro, porém, entretanto, todavia, como se trata de uma indústria mais frágil, porque não existem mecanismos de defesa, mecanismos de fomento mais avantajados, evoluídos, melhor dizendo, mecanismos de cota de telas mais evoluídos, regulamentação do streaming e tudo mais, como não há uma indústria protegida, esse retorno às salas de cinema está sendo menos acelerado. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que não apenas para filme brasileiro, estou falando no geral. E por que eu digo que uma indústria forte é fundamental nesse sentido? Porque uma indústria forte ela é fundamental porque brasileiro gosta de ver filme brasileiro. E quando eu estou falando aqui, substitui por qualquer gentílico, substitui por qualquer nacionalidade. Americano gosta de ver filme americano, brasileiro gosta de ver filme brasileiro, francês gosta de ver filme francês. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Por mais que vocês vejam a galera falando por aí que brasileiro não gosta de filme brasileiro, que é tudo uma porcaria, etc. É mentira. Porque, mais uma vez, em todo momento da história do nosso cinema, isso se mostrou falso. Onde houve cota de tela e onde houve financiamento à nossa cultura, houve público para cinema brasileiro. E muito público. E eu digo isso atualmente, sem mecanismos fortes de defesa, hoje, nas salas de cinema, hoje, nesse momento agora, com Minha Irmã e Eu e Mamonas Assassinas, ambos os filmes ocupam mais da metade dos espectadores atuais das salas de cinema. Então, assim, não é o Aquaman 2 que tá fazendo as pessoas irem pro cinema.
aqui no Brasil. Não é Aquaman 2 que tá recuperando o espectador da sala de cinema no Brasil, sabe? Quem tá recuperando os espectadores na sala de cinema Brasil hoje é Tata Werneck, Ingrid Guimarães, os trabalhadores do filme, aqueles que trabalharam no filme. É o filme dos Mamonas Assassinas, é o cinema brasileiro que tá fazendo as pessoas ir. Então, brasileiro gosta de filme brasileiro. E uma indústria nacional forte significa um retorno às salas de cinema mais acelerado. E brasileiro gosta de filme brasileiro. Minha Irmã e Eu e Mamonas Assassinas pode ser considerado um evento dessa forma? Eu não acho que seja um evento tal como Barbenheimer, até porque as dimensões são outras. Mas é um evento a ser estudado no cinema nacional, sim. O Minha Irmã e Eu, especificamente, assim, a gente bota Minha Irmã e Eu e Mamonas Assassinas, mas os números de Mamonas Assassinas são bem abaixo Minha Irmã e Eu. Isso não significa dizer que Mamonas Assassinas estejam com números baixos, tá? Se eu não me engano, são mais de 300 mil espectadores pra Mamonas Assassinas. Mas Minha Irmã e Eu já tá com mais de 1 milhão de espectadores aqui no Brasil. Mais de 1 milhão de espectadores no Brasil. E 1 milhão de espectadores no Brasil é muita coisa. A gente já conversou com eu já conversei com vocês. No Brasil, o parque exibidor é curto. O parque exibidor do Brasil é curto. São um pouco mais de 3.500 salas. São um pouco mais de 3.500 salas. Onde 1/3 dessas salas se concentram em São Paulo. Então o parque exibidor é curtíssimo. E mais de 1 milhão de espectadores na sala de cinema. Filme importantíssimo pra reconstrução de cinema no Brasil. E aqui é o lugar onde a gente precisa revalorizar as nossas comédias. E quando eu digo revalorizar nossas comédias, não é dizer que a gente precisa fazer só isso. É criar mecanismos para que as comédias sejam possíveis nas salas de cinema, que elas ganhem lugar novamente nas salas de cinema, para que possa surgir um novo Paulo Gustavo, para que possa continuar brilhando uma Ingrid Guimarães e uma Tata Werneck nas salas de cinema, para que possa continuar brilhando um Leandro Hassum, mas que, em contrapartida, somado a isso, sob um sistema de cota de telas majoritário, para que pelo menos 50% das salas de cinemas no Brasil sejam ocupadas por cinema brasileiro, nós possamos permitir o lugar das nossas comédias somado ao cinema independente, garantindo com que haja um percentual específico para um único filme. Ou seja, não pode ter número de salas superior a isso para um único filme, portanto as nossas comédias podem ocupar esse lugar, porque atuam sobre o monopólio da Globo Filmes, e um percentual garantido para cinema independente brasileiro, e portanto dar diversidade ao nosso cinema. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que criar diversidade para o cinema brasileiro não significa matar aquilo que dá certo. Não significa, como muitos cinéfilos que se dizem defensores do cinema brasileiro, e eu acredito que são, mas de forma equivocada, de dizer que, olha, o cinema brasileiro é maravilhoso, mas a gente tem que dar espaço para os filmes brasileiros que são maravilhosos, mas esses filmes de comédia ocupam todos os lugares, a gente tem que destruir esses filmes de comédia que só atrasam o cinema brasileiro e dar lugar para o cinema independente. Não tem. Tem que dar condições para esses filmes que são fundamentais para a construção de público no Brasil e para o mercado exibidor brasileiro, somado a esse mercado independente que precisa de espaço para que não morra em festival. Porque hoje em dia o gênero que mais dá certo no Brasil é o de comédia e não outros, porque é histórico. Lembra que eu falo pra vocês que história é processo? Vocês lembram que eu falo pra vocês que história é processo? Então, a história do cinema brasileiro passa pela comédia, pelas chanchadas. Posteriormente, as chanchadas e as pornochanchadas. E as histórias de comédia no Brasil nunca cessam. O brasileiro gosta de comédia brasileira. Gosta. Por mais que se difame no senso comum esse debate, o brasileiro gosta da comédia brasileira. Aliás, todo esse discurso que surge de difamação ao cinema brasileiro, vocês vão perceber, e essa difamação ela vem de fora, a gente já discutiu isso, sobre toda aquela questão que envolve a década de 80, lembra que eu falo pra vocês isso o tempo inteiro? De que a chegada do neoliberalismo no terceiro mundo, financiado pelo norte global, para instaurar na América Latina um laboratório das experiências neoliberalistas no mundo, neoliberais no mundo, passa pela indústria de cinema. Pois é, o Brasil tinha uma indústria forte de cinema que vai ser sucateada por essa discussão que vem do exterior para instaurar aqui justamente essa indústria da cultura que vem de fora. Hollywood passa a ter mais espaço ainda dentro do nosso cinema na medida que destrói a nossa indústria que vinha em crescente na década de 70. Brasileiro assistia muito filme brasileiro, com muita cota de telas e muito fomento ali no contexto da Embrafilme. Só que, veja, que toda essa difamação que surge a partir desse momento está intimamente relacionada ao processo da nossa história. Porque eles compreendem que, ideologicamente, para destruir uma indústria, é preciso destruir essa história. É preciso destruir essa história. Vamos lá. Quais são... O que se fala no senso comum, e senso comum vocês sabem que é o lugar do liberalismo, é o lugar do neoliberalismo, é onde a ideologia dominante atua, é justamente no senso comum. Qual é o debate sobre senso comum sobre o cinema brasileiro?
que o cinema brasileiro só faz porcaria por quê? Porque só fala putaria, pornô chanchado. Porque só faz filme pra sociólogo, cinema novo. Porque só faz filme de comédia boba, chanchada. E pornô chanchada. Então veja, cada período histórico da história do nosso cinema é difamado pela ideologia dominante estrangeira. Porque se sabe que para destruir uma indústria que vinha em crescente, é preciso destruir a sua história no debate e no imaginário popular. Então você aí, que tá aí ouvindo, se você tiver a oportunidade de quebrar com esses paradigmas na sua cabeça, com essa ideologia que vem de fora, se dê essa oportunidade. Assista filmes brasileiros, de todos os gêneros possíveis. Assistam as nossas comédias, desde as chanchadas até os filmes atuais. Vá assistir Minha Irmã e Eu nos cinemas, que o filme é muito bom, tá? O filme é muito legal. Tata Werneck é brilhante, Ingrid Guimarães é brilhante. Ingrid Guimarães é brilhante. Vá assistir nos cinemas, que é muito bom. Mas assista também o cinema independente brasileiro. O tal do filme para sociólogo, assiste. Mas assiste também o terror brasileiro. Vai assistir um filme da Juliana Rojas. Vai assistir um filme da Juliana Rojas. Assiste cinema brasileiro. De cada etapa da nossa produção. Não deixe que a ideologia estrangeira domine as nossas salas de cinema e que dê a oportunidade para o que está acontecendo hoje nas nossas salas. De um filme como Minha Irmã e Eu e Mamonas Assassinas ocuparem mais de 50% dos espectadores atuais das salas de cinema. A recuperação do público nas salas de cinema depende do cinema brasileiro, porque brasileiro gosta de filme brasileiro.